precisa discutir algumas coisas da cidade. E é o que a gente se propõe todos os dias aqui nesse programa. E é um programa democrático e a gente tem a oportunidade aqui de debater e discutir problemas e assuntos da cidade, o que tem feito o nosso prefeito, os nossos vereadores, deputados que atuam pela cidade. E nós vamos começar aqui falando hoje sobre o projeto de lei que fala aí sobre a vedação do uso de elementos hostis na arquitetura em espaços livres de uso público urbanos aqui do município de Maringá. Hoje vai ser apresentado e debatido em audiência pública às 7 horas da noite no plenário Ulisses Bruder na Câmara de Vereadores. O que seriam elementos hostis na arquitetura? São aqueles elementos físicos que visam afastar aí o uso dos espaços livres. Por exemplo, espetos, pinos metálicos pontiagudos, pavimentações irregulares, plataformas inclinadas, pedras ásperas e pontiagudas e assentos sem encostos ondulados ou com divisórias. Você já passou por uma situação de ter feito uma caminhada grande na cidade e quando você encontra aquele lugarzinho para sentar, tem aquela gradezinha para você não se assentar por ali, e aí você fica, às vezes, indignado. Esses são aí os elementos hostis. Tem outros também e a gente vai tratar disso tudo aqui. A iniciativa de colocar isso em discussão aqui em Maringá é da vereadora, a professora Ana Lúcia. Ela diz que pretende reunir especialistas para discutir o tema e também ouvir a população aí nessa audiência pública que vai acontecer hoje. Eu vou abrir aspas aqui. A audiência pública é mais uma oportunidade de ouvir a comunidade antes que o projeto de lei seja apreciado pela casa. É o que destaca a professora Ana Lúcia. Eu vou começar. Você quer falar, Agnaldo? Manda. Agnaldo Vieira, eu vou começar com você. Afinal de contas, esses elementos são elementos de proteção para que ele não fique aglomerado, talvez numa situação ou outra, ou esses elementos são ruins para a cidade? Por exemplo, você quer se abrigar da chuva em determinados locais, você não consegue, porque tem ali uma outra coisa, e às vezes um espinho ou essas coisas pontiagudas. Qual a sua opinião, Agnaldo Vieira? Eu acho que eles são mais, as marquises são mais para proteger da chuva e do sol, né? Mas é que muita gente dorme nesses locais, né? Então, geralmente estão colocados na parte do solo para evitar que essas pessoas dormem lá e acabam fazendo sujeira. Não teria problema se por acaso a pessoa, acho que morador de rua, enfim, que acaba ficando nesses locais, dormisse, levantasse, tirasse tudo as suas coisas e fosse girar, né? Mas é que acaba estragando, acaba danificando às vezes o local, faz sujeira. Então, acho que, novamente, tanto é que você não vê isso nos prédios públicos. Eu não vejo aqui em Maringá essas questões hostis nos prédios públicos, né? Então, você pode deitar ali, tem bastante, inclusive, deitando no ponto de ônibus, deitando nos bancos das praças, dos canteiros centrais, na Getúlio Vargas, mas eu acho que não tem nada que se meter, novamente, o Estado com os prédios privados, né? Porque aí também, às vezes, o poder público não vai lá para retirar o morador de rua. E a calçada é pública, é o escambau. Se não fizesse sujeira, eu acho que ninguém estaria reclamando, né? Porque quando esses prédios são feitos, não tem esses elementos hostis. Mas no decorrer, aí vem lá alguns moradores, não são todos, mas infelizmente tem os mau caráteres que fazem sujeira, estragam, danificam, urinam, cagam, viram uma desgraça. Então tem que ter mesmo para proteger. Se não tivesse, ninguém faria isso. Acho que não tem nenhum projeto original que já veio com esses elementos hostis. São todos colocados posteriormente devido à grande dificuldade que os proprietários, os lojistas, enfim, têm com esse tipo de gente. Quem, Rafael? Olha, eu não sei se isso é um caso realmente que vem acontecendo, vem machucando as pessoas que porventura tenham tido contato com esses tipos de elementos físicos aí. Não sei qual que é o objetivo principal da retirada desses elementos, se está causando dano à população, sobretudo a população ali, as crianças, às vezes, você está lá no parque, tem um negócio pontiagudo. Teve algum caso em específico, Paulo, que ela chegou a dar como exemplo
machucou uma criança? Não, assim, eu não li nada a respeito. Eu acho que se não tem uma situação, acho que não sei se realmente é uma questão assim de prioridade, importância, mas enfim, né? O vereador tem que trazer projeto mesmo e tem que ser discutido. Agora, o que eu realmente falo é sobre, por exemplo, os pontos de ônibus, né? Ontem eu passei num ponto de ônibus ali na Avenida Morangueira, quebrado, né? O vidro lá, que tem a proteção traseira ali quebrado, tudo no chão. Infelizmente a população acaba não ajudando. Talvez trocar esse material, colocar acrílico ou realmente deixar sem. Acho que talvez esses tipos de materiais dentro da questão ali do poder público, né, que tem essa responsabilidade, talvez trocar esses materiais, tirar o de vidro, colocar um acrílico, ou às vezes não colocar nada, para tentar evitar esse tipo de coisa, porque infelizmente vai ter um ou outro que vai lá e quebra, né? Daí como é que vai acontecer? Imagina se quebrar em cima de um carro, né? Aconteceu um acidente. Então, acho que tem outras questões também que poderiam ser trazidas à tona para ser discutido. Neto? O Agnaldo trouxe algo interessante, né? Ninguém vai ficar criando dificuldades para as pessoas se manterem num lugar à toa, né? Queria dizer que o ferro tá caro, né, Agnaldo? Fazer um gradilzinho ali na frente do comércio é algo que não custa barato. E o empresário não faria isso à toa. Mas é um tema que precisa ser debatido. Essa é uma questão também que tem que envolver a assistência social, que tem que envolver o acolhimento dessas pessoas em situação de ruas. Muitas delas não querem sair da rua. Nós temos um morador de rua em Maringá que vive na rua quase 6 anos aqui na cidade e não quer sair da rua. Né? Então, assim, são situações que a gente tem que pensar a cidade como um todo. Eu acredito que as questões da arquitetura, elas sempre tiveram e sempre vão ter. Nós estamos numa cidade que é um grande centro urbano, que a região vem aqui consumir, e essas questões não é só uma questão de estética, também é uma questão que envolve segurança, envolve o cuidado, né? O Agnaldo falou sobre a questão do bom senso também em alguns aspectos. O morador de rua não está preocupado onde ele vai fazer as necessidades dele, onde ele vai dormir, se ele vai estar incomodando, se vai ser na porta do teu comércio, e depois quem colhe o ônus é você, né? Porque aí você tem que acionar as equipes para tirar da frente do teu comércio, um lugar que você pagou, que você paga os seus impostos, que faz parte da sua propriedade, que ninguém sai colocando elementos hostis em via pública. Então é algo que precisa ser debatido com muito cuidado, porque atrapalha sim, envolve significativamente a vida do comerciante, principalmente em Maringá.